Eu estava cara a cara com Jesus. Ele não se parecia com a imagem que cresci vendo. Não era como as fotos ou esculturas que costumamos ver nas igrejas ou nos altares. Para mim, a imagem mais próxima que eu já vi, que para mim é como uma fotografia, foi desenhada por uma garota muito jovem na época. Ele tinha cabelos castanhos encaracolados e curtos, e seus olhos eram de um verde estrelado. Mas os olhos, para mim, eram os mais gentis que já vi. Fico arrepiado sempre que começo a compartilhar isso, porque a sensação volta com tudo. Então, se eu sorrir muito enquanto conto, é por um bom motivo. Minha experiência foi realmente uma linda experiência. Foi em 1º de abril de 2008. Eu estava na Força Aérea dos Estados Unidos na época, em Langley, na Virgínia. Eu era jovem, tinha apenas 19 anos e já havia me machucado. Machuquei seriamente o joelho esquerdo em um exercício de treinamento. E na minha cabeça já pensava que não iria ficar muito tempo na Força Aérea. Comecei a chegar atrasado ao trabalho, o que, como você sabe, no exército é algo impensável. Você nunca chega atrasado para nada, tem que estar lá 15 minutos antes. Mas na minha cabeça eu pensava que meu sonho de vida de estar no exército já tinha ido por água abaixo. Eu estava muito chateado. Diria até que estava em um estado de depressão. Pensava, o que vou fazer da minha vida agora? Desde os 10 anos eu tinha certeza de que passaria a vida inteira no exército. Então, certa manhã, eu estava atrasado para o trabalho e minha supervisora pensou que ia me pegar no quarto, dormindo de propósito para me atrasar. Mas, na verdade, ela me encontrou inconsciente no chão do meu dormitório. Eles têm acesso ao meu quarto, então me enviaram imediatamente para o pronto-socorro da base e começaram a fazer uma série de exames em mim. Disseram, vamos verificar seu sangue. Enquanto eu estava sentado naquela cama de hospital, nada aparecia de anormal. Tudo mostrava que eu estava super saudável. Então eles estavam muito confusos sobre o porquê de eu ter desmaiado. Claro, não havia sinais de drogas, álcool ou algo do tipo. Então eles estavam coçando a cabeça, tentando entender. Era visível no rosto deles que estavam perplexos, porque esse jovem de 19 anos, em ótima forma física, estava nessa situação que não fazia sentido. Uma das enfermeiras disse, vamos fazer um raio-x de tórax móvel. Vamos sair do quarto e já voltamos com a radiografia. E foi aí que minha vida mudou completamente. A partir do momento em que ela saiu do quarto, minha visão começou a ficar borrada, duplicada e tremida, mas ao mesmo tempo eu estava calmo, e nesse momento comecei a ouvir alarmes disparando, e eu não sabia o que estava acontecendo. E então os médicos e enfermeiras começaram a correr para o quarto. Eu estava no final da ala do hospital, na última cama. Enquanto os médicos e enfermeiras entravam no quarto, começaram a gritar, olhando para meu corpo, visivelmente confusos e em pânico. Mas para mim, algo diferente acontecia. Comecei a sentir uma sensação maravilhosa de calma, e em um dos momentos mais caóticos da minha vida, senti uma paz e tranquilidade incríveis. Normalmente, quando algo assustador acontece, você se lembra. Mas nesse caso, mesmo com algo ruim acontecendo comigo, só sentia felicidade e serenidade. Alguém se sentou ao meu lado esquerdo enquanto tudo isso acontecia. O monitor estava à esquerda do meu rosto, enquanto eu estava deitado na cama, e essa pessoa começou a acariciar meu braço esquerdo de forma muito tranquila, me causando arrepios. E em meio a toda a gritaria e ao barulho dos alarmes, ouvi uma voz forte dizendo, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, não se preocupe. E ele continuava a acariciar meu braço. Tentei olhar para o lado esquerdo, mas algo me impediu, não me deixava olhar para ele. E mesmo no caos, essa voz calma disse, vai haver muita dor subindo pelo seu braço, há ar subindo até o seu coração, e isso vai causar muita dor, mas tudo vai ficar bem. Naquele momento, comecei a olhar para os enfermeiros e médicos acima de mim, e eles estavam me observando morrer. E mesmo assim, quando deveria estar com medo, eu apenas senti que tudo ficaria bem e estava confiante nisso. No último segundo, tentei me virar de novo, enquanto a dor subia pelo meu braço. E era extremamente doloroso, e até hoje lembro dessa dor. O que aconteceu foi que eu estava sofrendo uma embolia gasosa. O ar acidentalmente viajou pela minha linha intravenosa, indo diretamente para o meu coração para pará-lo. Tentei olhar mais uma vez para a esquerda, tentando ver quem estava acariciando meu braço. E naquele momento, o monitor do hospital ficou completamente plano, e eu me vi morrer. A partir daquele momento, meu corpo começou a se mover para cima. Não foi como um túnel, como algumas pessoas descrevem. Para mim, parecia que eu estava sendo girado, quase como um tornado, com coisas circulando ao meu redor.
Eram figuras lindas, que eu descreveria como anjos, seres de luz. Havia risos e música, e a música era difícil de explicar, mas soava como sinos, quase como sinos de igreja tocando. De repente me vi diante do jardim mais lindo que já vi. É difícil de descrever, porque não temos essas cores aqui. Temos belos tons de verde, mas esses eram verdes vívidos, de uma intensidade que não consigo reproduzir. Eu olhava para esse jardim com plantas e árvores. Era um lugar maravilhoso, que transmitia uma sensação de paz. Me lembro de ver alguém usando um manto, um homem com um manto, e havia um garotinho com cabelos loiros encaracolados, quase vermelhos de tão loiros. Eu observava esse homem e a criança brincando nesse jardim. E antes que eu percebesse, meus pés estavam firmemente plantados no chão, e eu podia sentir a terra e as lâminas de grama nos meus pés. Não era como um sonho, onde você lembra das coisas, mas não sente necessariamente. Eu podia sentir meus pés enterrados na terra. Enquanto eu assistia, o garotinho estava brincando de correr com um homem. Ele era travesso, corria e olhava para trás. Havia uma relação tão bela entre o homem e o garotinho. E conforme eu me aproximava, comecei a perceber que aquele garotinho era eu. Então, enquanto observava o menino se divertindo muito, brincando e rindo, o homem de manto branco se virou para mim. Fiquei completamente chocado, porque, sem questionar, para mim era Jesus. Digo isso com certa hesitação porque ele não se parecia com a imagem que cresci vendo. Não era como as fotos ou esculturas que costumamos ver nas igrejas ou nos altares. Mas com a mesma certeza que sei que minha mão esquerda é minha mão esquerda e minha mão direita é minha mão direita, eu sabia que estava cara a cara com Jesus. A imagem mais próxima que eu já vi, que para mim é como uma fotografia, foi desenhada por uma garota muito jovem na época. Para mim, ele tinha cabelos castanhos encaracolados e curtos, e seus olhos eram de um verde estrelado. Tinha um maxilar bem definido. Era muito bronzeado, sabe? Um homem de pele bronzeada. Mas os olhos, para mim, eram os mais gentis que já vi, com rugas nos cantos de tanto rir e sorrir, e lembro que isso se destacou para mim. Lábios normais, como se fossem ligeiramente desenhados, e pela minha lembrança, ele tinha cerca de 1,75 de altura. Aquela pintura que ela fez era 100% como ele parecia para mim. Então, toda vez que vejo aquela pintura, meus olhos se enchem de lágrimas. Fico um pouco emocionado, porque isso me tira o fôlego, a beleza daquele sentimento que tive enquanto estava no céu. Nós compartilhávamos uma comunicação que não exigia palavras. Estávamos conversando de uma forma não verbal, aprendendo tantas coisas sem precisar usar sons ou palavras. Ele me olhou e, sem dizer uma única palavra, transmitiu a mensagem. Volte e compartilhe amor, risos, luz e alegria. Olhei para aquele garotinho que estava se divertindo imensamente e percebi que a lição que recebi ali era sobre encontrar alegria. Rir e descobrir a felicidade são coisas tão subestimadas. Todos nós vivemos vidas muito ocupadas. Sabe, pensamos nas pessoas que trabalham em um emprego das 9 às 5 e é realmente difícil para elas encontrarem muitos momentos de risadas durante o expediente. Essa foi a maior lição que tirei da experiência. E, sem muito tempo para dizer mais nada, ele olhou para mim e disse: "Você tem que voltar agora." E eu estava bem com isso. Por mais lindo que fosse aquele lugar, o jardim, me vendo como um menino e tendo aquela conversa com Jesus, eu estava pronto para voltar. Sentia que ainda tinha muito a provar, muito a compartilhar, a ensinar e muitas coisas para amar que eu não tinha valorizado enquanto estava na Terra originalmente. E antes que eu percebesse, estava de volta ao meu corpo. Quando eu acordei, no início pensei que fosse um sonho. Tentei abrir os olhos, e sabe quando você está tendo um sonho incrível e fecha os olhos de novo pensando: só mais um minuto. Mas, uma vez que percebi que não era um sonho e que eu realmente tinha que estar de volta ao meu corpo, entendi que a experiência foi real. Abri meus olhos e logo percebi que não estava mais na base da Força Aérea, onde havia morrido. Eu não sabia onde estava. Estava em um quarto de hospital, mas não estava conectado a nenhum equipamento médico. Penso que, se alguém morre por causa de uma embolia gasosa, ou seja, uma parada cardíaca, essa pessoa certamente estaria conectada a diversos aparelhos. Para não me pronunciar como morto na base, a Força Aérea me enviou para um hospital civil. Foi lá que acordei. Portanto, fui essencialmente declarado morto fora da base, para que o exército não precisasse assumir a responsabilidade por isso. E sim, acordei em um hospital civil. Uma enfermeira eventualmente entrou, e o quarto era bem vazio.
Não havia muita coisa acontecendo ali. Ela apenas disse que iria chamar o médico e saiu correndo para buscá-lo. Quando o médico chegou, tenho certeza de que, olhando agora para trás, eu gostaria de lembrar mais daquele momento. Aposto que ele estava pensando: o que está acontecendo? Como essa pessoa está viva novamente? Eles disseram: não sabemos mais o que dizer. Vamos apenas enviar você de volta para a base da Força Aérea para mais exames, porque você é a responsabilidade deles. E assim foi. Eles me liberaram do hospital e disseram que eu estava livre para ir. Então, alguns dias depois, voltei ao hospital. Eles realizaram todos os testes possíveis no meu coração. E não havia nada de errado com o meu coração. Nem então, nem agora. O que aconteceu comigo foi inexplicável. Eu estava completamente curado.